Olá, bom dia! Eu sou a missionária Helena Almeida e hoje eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus ao seu coração. É aqui em 1 Samuel, capítulo 17, e no versículo 32, fala de Davi, quando ele se dispôs a pelejar contra o gigante. Naquele tempo havia guerras, E se levantou um gigante, um homem, um filisteu, muito grande, e estava afrontando o povo de Israel. E Davi, ele ouviu falar, e os seus irmãos já estavam lá nessa guerra, eles eram soldados, e já iam para a guerra. E Davi era muito jovem e pastoreava o rebanho do seu pai, Ele vivia nos montes, digamos assim, nos vales, vivia assim, cuidando dos animais do seu pai. E ele era um jovem, que confiava em Deus. Quando você vê os salmos, que vários foram de Davi, e a gente vê que ele tinha um coração voltado para Deus, que quando ele chegou até Saul, e ele disse que já tinha lutado contra o urso, ali contra o leão, e ele disse que ia lutar contra esse gigante, e falaram para ele que ele era muito jovem, ele não podia lutar contra um homem daquele, era um homem acostumado na guerra. E hoje, nós olhamos para nós sabemos muito bem quais são os gigantes que nós vamos enfrentar, ou temos que enfrentar. Hoje nós não vamos lutar com uma guerra, a guerra só vai os soldados, pessoas que são preparadas para isso. Mas nós temos uma guerra a travar contra o inimigo, ou posso dizer contra o mal, contra os acontecimentos que muitas vezes são dentro da nossa mente, e muitas vezes são fora mesmo as situações que acontecem dentro da nossa casa, da nossa família. E são coisas tão terríveis que nós procuramos fazer alguma coisa e não podemos, porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. Mas tem que haver uma disposição dentro de nós para nós vencermos. Sabemos que até Jesus voltar nós vamos ter uma guerra travada contra as forças do mal, contra o inimigo das nossas almas. E aqui em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias. Deus servirá e pelejará contra este filisteu. Davi disse que iria pelejar contra o homem. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O filisteu, ele era acostumado a lutar, guerrear mesmo com armas, Mas Davi não. E Davi tinha umas armas muito mais perigosas do que essas armas, que hoje o homem, o ser humano usa para matar pessoas. Davi, ele tinha as armas espirituais. E aqui, no versículo 38, e Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém, meus amados? Então ele vestiu as vestes do rei, e as vestes do rei não eram espiritual, eram as vestes naturais, Tudo aquilo que um soldado usava para uma guerra, Saul tentou, vestir Davi com as suas armas, com as suas vestes. Mas nós sabemos que hoje a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue, mas
mas é contra o principado e potestade que age nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, até porque Deus, Ele não quer que a gente se vingue, Deus não quer que a gente mate, Deus não quer que a gente tire a vida de ninguém, porque só quem pode tirar a vida é Deus, porque foi Ele quem deu e só Ele pode tirar. Então hoje a nossa luta, nós trazemos para nós essa palavra, é contra algo que nós não vemos. Deus Ele dá sabedoria, dá inteligência para nós, né? E colocou dentro de nós o seu amor, o seu espírito. Então hoje a nossa luta, gente, é contra as forças do mal. E aqui no versículo 45, Davi, porém, diz ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meus amados? Então Davi, ele diz essas palavras, né, para Golias, para aquele soldado, para aquele homem de guerra muito grande, que ele ia a Davi com lança e espada, mas Davi ia lutar contra aquele filisteu, né, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Então aqui nós vimos que Davi, ele confiou em Deus, ele lutou confiando naquele que pode todas as coisas. Então hoje, né, aquilo que nós temos que lutar, aquilo que a gente vai ter que batalhar, né, vencer, né, talvez não seja nenhuma pessoa, mas seja talvez nossos próprios pensamentos, nosso próprio eu, a nossa vontade. É algo que a gente quer fazer, que a gente não pode, porque tem coisas que só quem pode é Deus. Né? Tem pessoas na sua família ou na minha, né, que você quer tanto que se converta ao Evangelho. Sabe, tem pessoas que estão viciadas, você quer tanto que essa pessoa seja liberta, mas se ela não quiser ser liberta, vai ser muito difícil. Mas nós podemos lutar, confiar em Deus e lutar em oração. E cuidando com amor também, ter paciência de esperar em Deus, crendo que Deus tudo pode, que Ele vai mudar a situação que essa pessoa está vivendo. Então a nossa luta hoje não é com nossas mãos, não são com nossas armas, mas as nossas armas são espirituais. É com a nossa fé em Deus, sabe? É com a esperança, a confiança no nosso Deus que pode todas as coisas. Então saiba que você não está sozinho. Davi, diante daquele homem tão grande, que tem coisa, gente, que parece ser maior do que nós, não é verdade? Os gigantes, né, que são as coisas que a gente tem que enfrentar, parece que são maior do que nós. Muitas vezes assim, encontramos, digamos assim, parece que já estamos vencidos, porque você faz uma coisa, faz outra, né, e nada está resolvido. Mas temos um Deus que tudo pode. Davi, ele poderia ficar com medo ou até usar também as armas de Saul, escudo, aquelas coisas todas lá. Mas ele disse que ia contra aquele homem, né, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Então, hoje, meus amados, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as forças do mal. Saiba que é uma força do mal muito grande que age, né, contra nossas vidas, contra a vida do ser humano. E até Jesus voltar, nós vamos estar lutando contra essas coisas do mal, essa força do mal, essa, sabe, coisa do inferno mesmo, eu digo assim. Então não desista, né? Se Deus te ajudar até aqui, Ele vai continuar te ajudando. Não há nada difícil para Deus. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas e nós alcançamos, sabe, a nossa vitória é através da nossa fé. Sabe, a nossa fé em Deus, a nossa esperança, a fé é a certeza, é a convicção, é você ver o milagre mesmo antes de acontecer. Então, fique com essa palavra no seu coração nesse dia. Creia em Deus, sabe? O Deus do impossível, o nosso Deus, nosso general de guerra, que você vai vencer. Sabe, a fé parece difícil, mas não é difícil. E nós temos que ter fé e também atitude.
Nós temos que aprender a lidar com alguma situação difícil, sabe, meus amados? Vamos entregar a Deus. Tem coisas que você já lutou de todas as maneiras, sabe, para libertar um filho. Talvez você deseje tanto que o seu filho, a sua filha, ou seus pais, ou seu esposo, a sua esposa, você quis tanto que essa pessoa mudasse de atitude, sabe? Mas a transformação, nós sabemos que é só Deus que pode fazer. Deus, Ele transforma a vida das pessoas. Mas como é que Ele vai transformar? Essa pessoa, ela tem que ouvir a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez hoje ela tenha rejeitado essa palavra, mas se você tem fé, você não vai desistir. E se você não vai desistir, um dia você vai ver aquilo que você pediu a Deus acontecer. Eu tenho visto na minha própria vida os milagres de Deus acontecer, de algo que eu pedi para Deus, que aparentemente estava muito longe, ou que talvez poderia não acontecer, mas eu acreditei que Deus ia mudar, que Deus ia transformar, que Deus ia fazer, e Ele fez, tá certo? Então fica essa palavra no seu coração, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.